Sejam muito bem-vindos a mais uma etapa do nosso projeto de formatação de uma lavanderia para o mercado de franquia. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a modelagem da franqueadora. Aqui a gente já falou sobre o tamanho do mercado de franquia, análise de franqueabilidade, toda a estrutura e etapas de uma formatação, pesquisa de mercado, modelagem do negócio. Falamos também da parte da modelagem financeira, o fluxo de caixa da unidade franqueada. E agora a gente vai ver como que uma franqueadora precisa operar para se manter financeiramente saudável, fazendo projeções para 36 meses e entendendo o quanto de unidades ela precisa comercializar, os royalties que ela precisa cobrar para ela se manter financeiramente viável. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, porque toda semana a gente faz um conteúdo novo mostrando o mercado de franquia e trabalhando nessas etapas da formatação de franquia de uma lavanderia. E para a gente começar o vídeo de hoje, pessoal, só relembrando que a gente está fazendo a modelagem financeira do negócio. Então passamos por todas as etapas, chegamos em como uma unidade franqueada ela pode ser viabilizada e agora a gente vai olhar para dentro da franqueadora, qual é a estrutura financeira que o franqueador vai ter, certo? E aqui a gente começa, né, levantando algumas perguntas, entendendo o modelo de negócio e como ele vai se tornar viável financeiramente. Aqui um dos pontos, quanto cada franqueado precisa performar para que eu consiga sustentar minha operação de franqueador e ter lucro. Então, aqui, a partir do modelo de negócio que você criou e que já desenvolveu no mercado, a gente vai trazer todas as referências desse modelo para dentro da unidade franqueada e, consequentemente, com o pagamento de royalties, com o fundo de propaganda, com a taxa de franquia, qual é a viabilidade financeira do franqueador. Lembrando que essa viabilidade ela tem uma relação direta com a sua estrutura de custos, com o investimento que foi feito inicialmente, para a gente jogar isso em um fluxo de caixa, entendendo também o payback da franqueadora, o ponto de equilíbrio da franqueadora em termos de número de unidades, também a gente entender se aqueles royalties que foram definidos, eles são saudáveis e adequados para manter a franqueadora em funcionamento. Aqui, pessoal, essas perguntas a gente vai desenvolvendo ao longo dessa conversa, olhando para qual tipo de royalty aplicar. Nós já falamos na etapa anterior como uma lavanderia, né? Nós definimos aqui um royalty, que ele é um royalty de R$ 900 como mínimo ou 4,5% do faturamento bruto, o que for maior. E o percentual de 2% sobre o faturamento bruto como fundo de propaganda. Agora a gente vai aplicar todo esse raciocínio dentro da estrutura financeira da franqueadora para entender como ela vai performar. Aqui nós temos então, né, a definição dos royalties que já foram feitos, mas lembrando que esse exercício é justamente para que a gente possa revisar essa estrutura e avaliar se no mercado permite uma outra formação, né, um outro desenho de royalty de fundo de propaganda com base na pesquisa de mercado e concorrentes que a gente já fez e olhando também a sustentabilidade do negócio. Qual será a taxa de franquia? Aqui também, né, nós já definimos, estabelecemos aqui uma taxa de franquia no valor de R$ 22.000 para esse negócio. Lembrando que a gente está olhando tanto para a base de custos de uma expansão, quanto também para o mercado em geral. Lembrando que nós olhamos para os concorrentes antes, na primeira etapa da pesquisa de mercado, avaliando quantas unidades os nossos concorrentes têm e quanto de taxa de franquia eles cobram. Para a gente poder ser competitivo nessa parte inicial, definimos então R$ 22.000 de taxa de franquia. Aqui a gente também já começa a definir o rebate. O rebate, de uma forma simplificada, é o comissionamento que os seus fornecedores vão te pagar como franqueador por abrir a estrutura das suas unidades franqueadas para que eles possam comercializar seus produtos, né, e serviços. Isso é muito comum dentro do mercado de franquia. Lembrando que isso é importante também estar previsto dentro do contrato de franquia, dentro da COF, nós vamos falar um pouco mais sobre isso para frente, mas existe sim esse comissionamento. Imagina você tendo 600 unidades franqueadas com um ou dois fornecedores homologados que tem uma venda recorrente, que tem uma estrutura de venda possível dentro da sua rede de franquias, e isso pode sim ser comissionado desde que não afete a saúde financeira da unidade franqueada. E a gente avaliar também se existe alguma outra taxa que vai ser aplicada no sistema, alguma taxa de sistema mesmo, né, de ERP, entre outros sistemas que possam existir, mas aqui não vai ser o nosso caso. Então, nós vamos desenhar aqui a estrutura de investimento, a estrutura de receita e a estrutura de despesas. E para isso, a gente utiliza uma ferramenta que você também pode ter acesso aí, que é a Lovable. A Lovable é uma ferramenta que nós temos uma utilização gratuita. Hoje eu pago essa ferramenta porque ela me permite fazer mais modificações e evoluir um sistema mais robusto. E a gente ensina a utilizar todos os prompts, essa estrutura, dentro da nossa plataforma, uma plataforma voltada para formação de franqueadores, para formatação de franquias, formação de franqueadores
e networking. Depois eu vou deixar o link aqui para que vocês possam acessar, fazer a análise de franqueabilidade e utilizar também essa ferramenta. Para a gente poder começar, vou mostrar aqui como que a gente está estruturando essa franqueadora, uma franqueadora de lavanderia, começando pelo investimento. O investimento inicial aqui, a gente está considerando um investimento em formatação no valor de R$ 35.000. Na nossa plataforma, esse valor é completamente diferente, é muito mais baixo e acessível, porque a gente sabe que a gente precisa ter ali um MVP junto com vocês, validar o modelo junto com vocês, para que vocês possam expandir, tracionar o negócio com mais fôlego. Então, uma premissa nossa como negócio dentro da franquia é a gente não sangra o caixa do franqueador na formatação. Esse daqui é um valor que nós cobramos por uma formatação integralmente feita pelo meu time, mas dentro da plataforma a gente atua com outro valor, onde você vai construir a sua formatação junto com o nosso time, acompanhado com especialistas, trocando informações com outros franqueadores que estão no mesmo momento que você. Então aqui, pegando uma formatação padrão, R$ 35.000. Hoje nós temos formatações que cobram 120, 80, 50 mil, e aqui é uma formatação padrão feita pela franquia, R$ 35.000. Nós temos, além da formatação da franquia, o desenho de toda a franqueadora, nós temos a abertura do PJ, porque lembrando, a franqueadora é um novo CNPJ, é uma nova estrutura de negócio, e para isso ela vai precisar de um CNPJ separado do seu modelo de negócio próprio. Colocamos aqui a implantação do SUTS. Eu coloco o SUTS porque é um grande parceiro que nós temos de sistema de comunicação e de gestão de redes de franquia, mas pode ser qualquer outro sistema, que é a implantação de R$ 3.000. O desenvolvimento da marca, aqui a gente faz o registro da marca na categoria correta para operar dentro do mercado de franquia. Também com um parceiro, Agility Marcas e Patentes, que a gente direciona para ele avaliar a necessidade de fazer essa classificação da sua marca e que você não tenha problemas na comercialização da sua franquia. Dentro da nossa plataforma também a gente explora muito esse tema, a gente traz especialistas nesse assunto, a equipe da Agility, para explicar a importância desse tema na construção da franqueadora. Esse é um tema extremamente sério. E aqui a gente tem também o desenvolvimento de website, de landing page, né, para venda de franquia, para comercialização de franquia, que também a gente vai falar mais adiante qual é uma estrutura ideal dessa landing page para vocês. Nesse total aqui, pessoal, a gente está falando de uma formatação que ela começa em R$ 43.000, com toda essa estrutura, com todos esses pontos de investimento para se tornar um franqueador. A partir daqui, nós vamos evoluir para unidades. Então, a gente fez uma projeção de 5 anos, alcançarmos 52 unidades. Isso pode parecer muito, pode parecer pouco para outros, mas aqui a gente está fazendo uma estrutura um pouco mais pé no chão, e essa estrutura vocês podem fazer as alterações dentro dessa plataforma, dentro desse sistema. O investimento estimado por unidade, pensando em implantação de unidades, a gente colocou aqui para a questão da nossa estrutura de lavanderia, 40 mil de obra, 25 mil de mobília e 15 mil de insumos. O que eu quero dizer com isso? Esses valores, eles podem ser valores que, negociado com fornecedores, você pode ter o rebate em cima deles. Então é muito comum dentro do mercado de franquia, como eu comentei, a gente receber um rebate, um comissionamento pela indicação, né, e pela homologação de fornecedores de confiança. Isso sempre lembrando que uma forma ética de olhar para esse ponto é a gente não afetar o franqueado nesse sentido, que seja algo saudável, negociado pelo volume, pela escala que você vai oferecer para o seu fornecedor com base no número de unidades que você vai abrir, que tenha sim negociações que possam ser remuneradas com base no que a gente chama de rebate. Aqui nós colocamos uma curva de faturamento para as unidades franqueadas, para a gente fazer toda a projeção de royalty. Então nós colocamos que com 12 meses essa unidade está faturando R$ 20.000, 24 meses 28 mil e 36 meses 36 mil. Esses números podem ser alterados, a gente pode pôr 25 mil aqui, podemos colocar 30 mil aqui, podemos colocar 40 mil aqui, por exemplo. Tá? Então isso vai depender do modelo de negócio, vai depender da sua realidade com o seu modelo de negócio original que deu essa base para ser uma franquia. Aqui eu estou colocando a sazonalidade, também uma sazonalidade aqui de 2 meses, né? Coloquei aqui janeiro e fevereiro como sendo uma baixa em termos de faturamento, a queda no faturamento acontecendo nesses 2 meses, mas você pode também escolher outros. Vamos colocar aqui dezembro também. E o percentual de queda no faturamento. Então eu vou olhar qual é o mês pico que eu tenho em termos de faturamento nos últimos meses e estou colocando ali que nesses períodos, nessa sazonalidade, eu tenho em torno de 20% de queda no meu faturamento. E a mesma coisa aqui pode ser 30%, então de acordo com a realidade do seu negócio. Seguindo aqui, a gente faz um quadro de vendas de franquia ao longo do tempo, a quantidade de unidades ativas que a gente vai ter ao longo dos anos. Aqui
né, vem esse quadro mostrando o crescimento do número de unidades, as aberturas mês a mês, fechamentos de unidade que também acontecem ao longo do tempo, e aqui a gente não está trazendo nenhum fato irreal, nós estamos trazendo uma realidade muito comum dentro do mercado, que é na medida que você vai crescendo e também você vai entendendo a dinâmica do mercado de franquia, algumas unidades franqueadas não vão performar e vão encerrar suas atividades. E aqui vocês têm esse quadro para compor o número de unidades, com aberturas, fechamentos e repasses. Repassam unidades que não estão performando bem ou por algum outro motivo um franqueado não está performando bem naquela operação e ele deseja repassar, vender essa unidade para uma outra pessoa. Isso também é muito comum dentro do mercado, uma compra e venda de unidade franqueada ativa. Caminhando aqui, a gente vai para a parte de receita. Aqui na parte de receita, nós temos toda a estrutura de receita que foi desenhada para esse negócio. Então nós temos aqui a taxa de franquia que o franqueador recebe, os 4,5% de royalty, os R$ 900 de royalty mínimo, o fundo de publicidade e propaganda de 2%, e aqui a gente poderia ter, por exemplo, um fundo mínimo. Nesse caso aqui nós não vamos ter fundo mínimo, tá? Então a gente está usando aqui as regras de negócio que a gente aplicou lá atrás para o franqueado. E aqui a gente vem evoluindo, então, para algumas definições também em termos de negociação. O rebate, por exemplo, como eu comentei, aqui eu estou colocando 5% sobre aqueles valores de implantação. Então eu tenho, né, uma empresa que faz, por exemplo, obras no Brasil inteiro, todo o mobiliário que a gente oferece padronizado e com fornecedores homologados, e insumos para iniciar a operação do negócio. Aqui a gente está trazendo, então, um rebate de 5% negociado com esses fornecedores. Então eles vão estar sempre aplicados sobre a venda dessas unidades franqueadas, sobre esse valor que a gente colocou de obra, mobília e insumos, e reconhecidos como receita 3 meses depois da efetiva venda, da efetiva abertura da unidade franqueada. E aqui a gente está fazendo um rebate em cima do operacional, que são produtos, são serviços, são fornecedores homologados que estão constantemente ofertando produtos e serviços para o negócio, e a gente está aplicando aqui um rebate de 2%. Aqui a gente tem então a evolução da fonte de receita, ou seja, todas as fontes de receita elas estão aqui alocadas para os 60 meses, 5 anos de operação, e depois nós temos ano a ano qual é o comportamento dessa receita. Então a gente pode ver que no primeiro ano, em um faturamento total de 303 mil, e no quinto ano chega a 1.414.000 de receita do franqueador. Aqui a tabela mensal mostrando até, né, o último mês, o quinto ano aqui, como que fica a evolução desses valores. Entrando na parte de despesas, nós temos aqui a possibilidade de incluir quais são os valores de despesas, quais são as despesas que nós temos, quais os valores elas têm e em qual mês aquela despesa inicia. Por que isso acontece? Nós temos despesas que elas começam junto com o nascimento da franqueadora, mas nós temos despesas que elas vão sendo incluídas no processo ao longo do tempo. Então eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a ferramenta do SULTS. Então a ferramenta do SULTS pode ser que eu tenha essa ferramenta alocada em um determinado mês que não é o mês inicial, não é o mês 1. Então eu tenho aqui uma mensalidade básica de R$ 600 para 10 unidades, eu estou começando aqui no 10º mês, ou seja, a partir do 10º mês eu estou aplicando essa despesa dentro da nossa estrutura de custos, tá? Então vamos supor que a partir também do 6º mês eu tenho um consultor de campo. Então eu vou incluir esse consultor, vou trazer aqui um valor de R$ 5.000 e vou colocar esse consultor a partir do 6º mês de operação, tá? Isso tudo vai de acordo com a sua previsão, com a sua estrutura. Vamos considerar aqui que no 6º mês eu estou entrando com 5 unidades. Pode ser necessário ter, né, esse consultor que vai auxiliar já na parte de acompanhamento das unidades, na implantação das unidades, porque a gente já começa a ter um volume importante, significativo aqui de atividades operacionais para o franqueador. Então ter um consultor aí especialista nessa frente é de suma importância. E aqui eu tenho as despesas variáveis, né? Então são as despesas que vão variar aí de acordo com a evolução da nossa operação. Aqui eu vou considerar que nossa despesa de marketing ela vai estar ali em torno de 10% da nossa receita, tá? Pensando na aplicação desses valores na captação de novos candidatos. E aqui a gente pode ter outras despesas variáveis também dentro do nosso negócio. E aqui eu estou colocando um fundo de marketing sendo utilizado também, porque como a gente está fazendo a entrada dele como receita, mas ele é uma conta separada que a gente precisa prestar essa conta para os franqueados, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, aqui a gente tem uma despesa separada aí do fundo de marketing. Então, vamos considerar que desse fundo de marketing a gente está usando 80% desse fundo todos os meses. Então, aqui isso. E aqui a gente entra na parte de comissão de vendas. Comissão de vendas que é do
da venda da unidade franqueada. Quando a gente vende uma franquia, você tem um time de vendas, a gente está colocando aqui um valor, que é um valor alocado para esse time de vendas, a comissão pela venda daquela franquia. Descendo, eu estou colocando aqui 11% de imposto sobre o faturamento total. E aqui, caso tenha algum tipo de empréstimo que o franqueador vai fazer para iniciar essa operação, ele pode trazer também aqui esse empréstimo para ser alocado dentro da estrutura de custos. Levando para a visão macro, então, do negócio com relação às despesas, nós temos no primeiro ano, no segundo ano até o quinto ano, a previsão de despesas para cada um desses períodos. E nessa última parte, esse último bloco do sistema, a gente tem efetivamente o fluxo de caixa completo. Então a gente tem um break-even, ou seja, um ponto de equilíbrio desse negócio em 8 meses, um resultado do período, né, de 5 anos de 1.775.000 gerados por essas 55 unidades com taxa de franquias, com rebate, fundo de propaganda e todo o royalty, ou seja, nesse período que foi gerado de resultado líquido foi de 1.775.000. Nós temos aqui, né, o payback e a necessidade de capital de giro de R$ 13.800. Isso vai depender muito de diversos fatores. Como eu falei, o valor efetivamente aplicado na formatação é provavelmente o maior valor, o valor mais importante que você tem que ter atenção no seu projeto de formatação de franquia. E aqui a gente passa para os resultados. Temos aqui uma DRE, uma visão, né, horizontal, olhando para os 36 meses dessa operação, e aqui vou trazer, né, alguns pontos muito interessantes. Então, o primeiro ponto é que o início dessa operação ela é muito sustentada pela venda de franquias. Esse é um ponto importante que traz a importância, né, da expansão, do início de uma expansão bem forte, mas que a gente tem que ter muito cuidado, porque esse é um momento que a gente não pode trazer franqueados fora do perfil ou locais inadequados para suas primeiras operações, porque isso pode impactar muito a sustentabilidade do negócio, o crescimento do negócio, fora que a gente está tratando com o investimento das pessoas. Então aqui a gente pode perceber que os primeiros meses, né, aqui nós temos 2 meses de prejuízo, e a partir da primeira venda de franquia a gente começa a equalizar, né, a entrar no equilíbrio financeiro do negócio. Mas percebam que nos momentos que nós não temos venda de franquia, que está totalmente alocado em cima de royalty, essa operação ela ainda não se sustenta com royalty. Então olha a importância de ter uma previsibilidade na expansão, uma previsibilidade de vendas de franquia. Olha esse mês, mês 7, um mês que a gente não colocou venda de franquia, que a gente operou só sobre o royalty recebido pela rede de franquias, e a gente tem uma operação que ela fica negativa, ela fica R$ 7.500 negativos. Então olha a importância de ter uma operação saudável, uma expansão previsível, para que a gente consiga sustentar, né, esse crescimento inicial, que é o principal desafio no início de qualquer franqueadora. E aqui a gente tem um dashboard depois que traz todo o compilado das informações. Então ele traz aqui o investimento, o capital de giro, o payback, a margem, né, no primeiro ano, a margem no quinto ano, o crescimento em 5 anos, o break-even, entre outras informações aqui detalhadas do resultado operacional da franqueadora. Essa é mais uma etapa desse processo de formatação de uma franquia de lavanderia hipotética. O que a gente está trazendo aqui são informações para que você entenda um pouco mais como acontece a formatação e consiga estruturar, né, todo o seu projeto de formatação, compreendendo o passo a passo de como isso é executado. Se você quer saber mais, entender mais sobre esse processo, acompanhe os próximos vídeos, porque toda semana a gente está trazendo mais uma etapa desse processo de formatação de uma franquia de lavanderia por aqui.